Olá pessoal, muito boa tarde, é um prazer estar com vocês gravando mais uma aula para o curso de Fiscalização Ambiental aqui na RP Ambiental. Então vamos lá, vamos finalizar o curso de Fiscalização Ambiental e falar um pouquinho sobre a elaboração de laudos e defesas ambientais. Então vamos lá pessoal, laudos de perícias ambientais. O que é isso, professor? Para que serve? Bom, a gente vai primeiro conhecer um pouquinho o conceito de laudos de perícia. O laudo de perícia ambiental é uma forma de prova cuja produção exige conhecimentos técnicos, científicos e que destina-se a estabelecer, na medida do possível, uma certeza a respeito de determinados fatos de seus efeitos. Porém, laudo é um termo utilizado para o documento elaborado em perícia ambiental. Então, laudo é o nome do termo e a atividade é a perícia ambiental, ok? Então, vamos lá. Para se fazer uma defesa, o que é necessário? Como elaborar a defesa para impugnar as multas ambientais dos órgãos ambientais? Se você, pessoa jurídica, pessoa física, recebeu ou assinou um auto de infração, precisa estar preparada para apresentar sua defesa e procurar um profissional responsável e habilitado. Bom, existe tipos de laudos que é necessário um determinado tipo de profissional. Por exemplo, você vai fazer um laudo ambiental da área de mineração. Existem situações que só um geólogo ou só um engenheiro de minas pode responder. Existem situações que é necessário uma equipe e existem situações que é apenas necessário um profissional. E existem situações que é necessário o conhecimento de um mestre, de um doutor ou de uma equipe multidisciplinar para dar um bom resultado na sua perícia e assim entregar esse material a um advogado e o advogado vai peticionar na esfera administrativa ou na esfera judiciária. Entendeu? A infração ambiental tem início com o termo do auto de infração que deverá ser escrito pela autoridade competente de modo claro, descrever a ação praticada e a lei que foi desrespeitada e a sanção a ser aplicada. Então, existem sanções, muitas vezes pelo órgão ambiental, que ela é irregular. Mas para provar que aquela ação foi irregular, é necessário um laudo ambiental, ok? As principais infrações administrativas ambientais podem ser com relação à fauna, flora, poluição de todas as formas, urbanismo, construções irregulares, patrimônio cultural, descumprir resoluções do CONAMA, bem como as demais modalidades que a lei entender que cause danos pela degradação da qualidade ambiental. Vamos lá? Atuação da defesa. Então vamos lá, pessoal. A infração ambiental tem início com o termo do auto de infração, que deverá ser escrito pela autoridade competente, de modo claro, descrevendo a ação praticada e a lei que foi desrespeitada e a sanção a ser aplicada. Por exemplo, você desrespeitou a área de preservação permanente. Então, tem lá o artigo que você desrespeitou. Então, baseado no artigo que você foi multado, que você vai construir inicialmente seu processo de defesa. Por exemplo, se você construir uma área de APP, você tem que levantar todos os dados e você fazer a avaliação do impacto para você fazer o seu processo de defesa. As principais infrações administrativas ambientais podem ser com relação à fauna, flora, poluição, urbanismo, patrimônio cultural, descumprir resoluções do CONAMA, bem como as demais modalidades que a lei entender que cause dano pela degradação da qualidade ambiental. Então,
você tem uma série de legislações que tratam de diversos assuntos e você tem que encontrar de modo que você justifique a implantação daquele empreendimento ou que você possa, de alguma forma, compensar aquele impacto que foi danoso ao meio ambiente. Então vamos lá, importante não esquecer do prazo de 20 a 30 dias para apresentar a defesa. Então o órgão dá lá 30 dias, apresente em menos dias, não apresente depois, certo? A contar da data da ciência da atuação, essa defesa poderá ser feita por um advogado competente na área ou então pelo próprio infrator responsável pela empresa ou pessoa jurídica ou pessoa física, não esquecendo de juntar a procuração se for um caso do advogado lhe representar. Então, para o advogado representar você, em determinados casos, é necessário o laudo de constatação de não agressão ao meio ambiente, ok? As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: advertência, multas simples, multa diária, ou, no quarto, apreensão dos animais, produtos, subprodutos da biodiversidade, inclusive fauna, flora, instrumentos, petrechos, equipamentos, veículo de qualquer natureza utilizadora na infração. Então, por exemplo, você está carregando um caminhão de madeira, isso é muito comum. Faz o desmatamento, pega aquele caminhão, certo? E leva a madeira. Chega no meio do caminho, a polícia ambiental lhe apreende e pode até que você seja solto, mas não deixa lá o bem apreendido. Então você tem que dizer por A mais B que aquela madeira, ela tem a nota fiscal, ela foi feita o processo corretamente no órgão, e se você não apresentar esses dados para convencer o órgão a soltar ou a não lhe multar, você perde aquele bem. Então é necessário que você haja corretamente e tenha prova contundente para que você tenha sucesso na sua defesa. Suspensão de venda e fabricação de produto, muitas vezes a gente vê, isso é muito comum, aquelas fábricas caseiras de cerveja, fábrica de material químico, que limpa geralmente aqueles produtos de limpezas fabricados de forma irregular, sem CNPJ, sem responsável químico. Então muitas vezes acontece isso. Suspensão da venda, aí chega o órgão ambiental e notifica para fechar aquela fábrica. Embargo de obra ou atividade de suas respectivas áreas. Muitas vezes esses embargos acontecem onde tem construções em área de APP, certo? Em área de proteção permanente, em áreas especificamente em área de APA, né? Também que não pode. Em área de conservação específica também não pode. Então vamos lá. O artigo 29 da Lei 9.605 de 98. Então o que é que diz o artigo 29? Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécie da fauna silvestre, nativo ou em rota migratória sem a devida permissão, licença, autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Muitas vezes a gente vê muitos criadores de pássaros sem a licença ambiental. Aí chega o órgão lá, notifica, apreende os pássaros e acaba tendo prejuízo aquele empreendedor. Muitas vezes também cria animais, paca, tatu, cutia, porco do mato, e aí você está cometendo um crime se você não está com esse empreendimento licenciado. Então você tem que fazer para que não aconteça um dano maior, você tem que licenciar. E se acontecer isso, você tem que procurar um advogado e um laudista para que prepare sua defesa. Então o que acontece? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. E o inciso 1 incorre nas mesmas penas quem impede a apropriação de fauna sem licença, autorização
por desacordo com a obtida. O 2, que modifica, danifica, destrói nenhum abrigo, criador natural. Então, muitas vezes acontece muito isso, as denúncias, e as pessoas têm que procurar um laudo, uma defesa, ou você mesmo que se está preparado para fazer uma defesa administrativa, você vai, se comparece o órgão e faz a sua defesa. Pesca predatória. Então isso também é muito comum aqui na Bahia. Apesar de ser uma prática centenária, na Bahia a coleta de peixes com uso de explosivo é uma atividade legal prevista na lei, no capítulo 5, no artigo 35, inciso 2, que dispõe sobre os crimes ambientais. Então, você pode ver que isso aí é muito comum na Bahia e é passivo de você ser detido e pagar uma multa. Então, se acontecer isso com você, você tem que procurar uma empresa que venha lhe dar o suporte para você impetrar essa defesa na esfera administrativa ou na esfera judicial. Imagine que você é apanhado soltando uma bomba com 100 kg de peixe dentro da sua canoa, então você tem que procurar um bom advogado, uma boa empresa de consultoria para fazer a sua defesa. Então a Lei 12.651, conhecido como o novo Código Florestal, ele dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e altera a Lei 4.771. Essa lei já foi obsoleta, apesar de ela contribuir muito com vários aspectos, mas a que tem validade agora, se você for impetrar um processo de defesa, é a Lei 12.651. Mas a gente quer focar as questões, principalmente, com as áreas de preservação permanente, né? O que diz o artigo 1, esta lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, área de preservação permanente e área de reserva legal, a exploração florestal, suprimento de matéria-prima florestal, controle da origem dos produtos florestais e o controle e a preservação dos incêndios florestais, prevê instrumentos econômicos, financeiros para alcance de seus objetivos, incluindo a Lei 12.727. Mas, se você está lá na sua propriedade e você quer fazer uma derrubada, vender a sua madeira, você vai ter que fazer o quê? Fazer o processo de supressão junto ao órgão ambiental, que é o Estado, que a gente vai ver mais à frente aí. O município não pode fazer esse processo de supressão, eu não conheço. Então, o Estado que tem que fazer o processo de licenciamento da supressão da madeira. Quando você fizer o processo de supressão, você pode vender o produto florestal. Mas assim, é importante que se você quiser manter parte, não for desenvolver ou ampliar a sua área da lavoura, ampliar o seu plantio, você pode fazer o plano de manejo também da área. Mas é importante que você faça aqui no bioma Mata Atlântica somente 20% da reserva legal, certo? Porque a reserva legal, para você fazer o plano de manejo na reserva legal, vai dar mais trabalho. E possa ser que o órgão não libere o plano de manejo na reserva legal. Mas se sua área você fizer aqui no bioma Mata Atlântica 40% ou 50%, vai ficar ruim. Então você faça somente os 20% que é obrigatório da lei aqui no bioma Mata Atlântica, e o resto você pode fazer a supressão diária. Se você não quiser fazer a supressão para aumentar o seu plantio, certo? Onde você faz lá no governo federal, no governo estadual o CEFI, no governo federal é o CA. Então o CA prevê que é 20%, o CEFI prevê também que é 20%. Então você faça apenas os 20% da sua propriedade. Você deixa o resto, porque depois, se você quiser mexer na sua propriedade, você não vai poder mais. Ok? Ficou explicadinho aí? Ou vocês querem que eu traga mais explicações nesse sentido? Então vamos lá. O artigo 3, para os efeitos desta lei, entende-se por área de preservação permanente, área de APP, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. E aí a gente vai ver algumas coisas aí na frente, a importância de manter a área de preservação permanente. Então, outra coisa também é o manguezal, é o ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeito à ação das marés, formados por vasos lodosos, recentes ou arenosas, às quais se associa predominantemente a vegetação natural conhecida como mangue, com influência fluvio-marinha típica de solos liminosos de regiões estuarinas e com a dispersão descontínua ao longo da costa brasileira entre os estados do Amapá e de Santa Catarina. Então, é importante também, é o estuarino, é importante manter esse ambiente preservado, porque esse ambiente tem uma grande importância para a natureza, assim como manter a área de preservação permanente. Então, são dois casos que a gente vê que a agressão, tanto no manguezal como na área de preservação permanente, e que é importante, se você fizer algum delito, procure uma empresa especializada, um profissional habilitado para fazer um auto de defesa. E possa ser que você seja o culpado e que por a gente dar uma solução viável em compensar de alguma forma esse impacto que você causou, esse dano que você causou, possa ser que você não pague uma multa, possa ser que você compense. Então é importante, quando acontecer isso, o cliente ele procure uma empresa especializada para fazer esse laudo. Então, a supressão de novas áreas em floresta. Então, o que a gente estava falando anteriormente, o inciso 3, após a implantação do CA, a supressão de novas áreas de floresta ou em outras formas de vegetação nativa apenas será autorizado pelo órgão ambiental estadual integrante do CISNAMA, se o imóvel estiver inserido no mencionado cadastro, ressalvado o previsto no artigo 30. Então, consulte isso aí, dê uma lida, se aprofunde. Não pode, após a implantação do CA, supressão de novas áreas de floresta ou em outras formas de vegetação nativa apenas será autorizada pelo órgão ambiental estadual, certo? Então, vocês procurem empreendedores que estiverem fazendo essa supressão, informem eles que não pode. Principalmente se você definiu lá 40% da sua área em Mata Atlântica, deixe apenas os 20% da sua propriedade e o resto você pode fazer uma supressão. Mesmo assim, você tem que procurar o órgão para fazer o processo de supressão, a autorização da supressão. Ok? Então, a atuação da defesa também, nesse caso anterior e nesse, o corte de mangue, aterramento para expansão urbana e imobiliária. Isso é muito comum na Bahia e no Brasil. Em vários estados acontece isso. Então, o município não pode dar um alvará de construção em uma área de manguezal. A gente vê que tem gente fazendo loteamento, vendendo lotes em área de mangue. Tanto a instalação do equipamento do imóvel, ou também a derrubada e também a exploração de areia. Então não pode nenhum desses casos. Se você fizer isso, vai sofrer um auto de infração e você vai ter que procurar uma empresa para fazer o seu processo de defesa. A atuação da defesa aqui também, a demolição de obras nessas áreas, a suspensão parcial ou total da atividade, em caso de supressão, desmatamento, queimada, tudo isso é crime ambiental. Então é muito comum o desmatamento sem autorização em área de floresta da Mata Atlântica. Então é isso que eu estou falando, você não pode fazer a supressão de área onde já está licenciado. Mesmo que não esteja licenciado, não pode. Se você quiser fazer a supressão das suas áreas, procure uma empresa especializada para fazer seus projetos. Ok? Então,
Um exemplo aqui também, pessoal, Jacobina, a população consumiu água contaminada por mineradora. Então a empresa mineradora, mesmo licenciada, ela cometeu um dano e tem que fazer laudo de constatação da água que está presente nesse minério. Então tem que fazer o quê? Uma análise de impacto que foi causado nessa água e dimensionar por um laudo de constatação que essa água está contaminada. Então veja o que aconteceu com a ação civil pública. Ministério Público Estadual, desde a década de 90, a empresa conta ao seu favor com as morosidades da justiça. As atividades minerárias da cidade do Ouro provoca 5 ações civis públicas movidas pela Promotoria de Justiça especializada em meio ambiente de âmbito regional com sede no município. As ações foram impetradas em 2017, 2016 e 2015. Então existe a morosidade da justiça. Provavelmente tem uma boa empresa de consultoria prestando esse serviço para que ou impede o processo ou que a inércia da administração pública, da justiça, não faça andar esse processo. Então vamos lá, pessoal. Poluição sonora. A poluição sonora ocorre quando o som altera a condição normal de uma audição em um determinado ambiente, ou ruído, por exemplo, é o maior causador da poluição sonora, seja pelo som das produções industriais, meios de transporte, obras urbanas, festas e show. Então você está lá estudando e está aquele barulho infernal de uma obra, aquele negócio batendo no chão, ou você quer dormir e está uma casa de show com aquele barulho infernal. Então você pode entrar com a denúncia no Ministério Público, você pode acionar a polícia, e se o dono daquele empreendimento não tiver legalmente habilitado com os alvarás, ele vai ter que responder esse processo na justiça. Ok? E aí você vai precisar de um advogado, de um laudista, para provar que ele não está causando, aquele empreendimento não está causando impacto sonoro ao meio urbano e também às pessoas. Então, construção em área de proteção permanente. Também é um caso muito comum para a gente elaborar defesa, né? As áreas de preservação permanentes, APPs, são de grande importância ecológica, cobertas ou não por vegetação nativa, tem como função preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, bem como proteger o solo e assegurar o bem-estar do homem. Então aí você vê que houve uma construção irregular, a Prefeitura de Salvador fechou os olhos e aí caiu e morreu 12 pessoas, salvo engano, morreu 12 pessoas e acabou que teve prejuízo à natureza, teve prejuízo ao homem e a coisa está aí para se resolver. Ok? Então vamos lá. Tipo de áreas protegidas.